É com imensa alegria que nós estamos mais uma vez aqui nesse projeto que chama Saúde Integral, a Associação Médica Espírita do Distrito Federal na Saúde Integral. São encontros que nós trazemos temas a cada 2 meses, aqui em parceria com a Comunhão Espírita de Brasília. E nós temos uma grande alegria de podermos compartilhar aquilo que nós vamos estudando e aquilo que pode nos ajudar na nossa jornada evolutiva. Meu nome é Fabíola e nós vamos hoje, dentro desse projeto, nós estamos com a presença querida do nosso amigo e membro da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, professor Arandir, que vai nos trazer um tema bastante intrigante, que é a lei da morte. E é interessante trazermos esse tema sempre para a nossa reflexão, porque todos nós espíritas que temos a consciência da imortalidade, a gente poderia nos perguntar: será que estaremos preparados para esse momento? E nós vamos então ver que a espiritualidade, ela sempre nos acompanha. E o conhecimento desse processo e daquilo que nós podemos fazer, né, para termos uma transição mais tranquila é fundamental para todos nós. Então, nós vamos convidar a todos que nos acompanham presencialmente e pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília, que nesse instante possamos, respirando profundamente, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, nos esforçando para nos melhorar a cada dia, que possa abençoar, para que seja bastante proveitoso para todos nós o aprendizado e que a paz, a serenidade que devem conduzir as nossas vidas diárias possa estar sempre conosco, através da conexão com os nossos mentores, os nossos benfeitores espirituais, a quem agradecemos pela enorme paciência que dispensa a todos nós, mas que está sempre com todos nós a nos ajudar na nossa caminhada aqui na Terra. Agradecemos aos nossos benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes, a nossa querida doutora Marlene Nobre, que fundou a Associação Médico Espírita do Brasil e a Associação Médico Espírita Internacional, e que sabemos que do mundo espiritual continua trabalhando em prol do movimento médico espírita. E assim, em nome de Jesus, em nome dos nossos benfeitores, nós vamos dar por iniciado o nosso encontro dessa noite, dizendo graças a Deus. Então, agora, com a palavra com o professor Arandir Calheiros. Boa noite a todos. Este é um tema, não é, recorrente, como a nossa irmã, a doutora Fabíola, colocou, e ao longo das nossas reflexões, não é, temos a certeza que a grande parte de vocês não verá aqui nenhuma novidade. O que não representa, de forma alguma, um demérito, não é? Ou uma desvalorização do conteúdo, que é, em última análise, o conteúdo doutrinário, não é?
lembramos que quando Madame Allan Kardec foi levado aos tribunais, no século XIX, no movimento de ataque ao espiritismo na França, entre outras coisas, os juízes disseram que Allan Kardec havia feito um plágio, não é, da abordagem de vários autores espiritualistas ao longo da história, confeccionando aquilo que ele havia publicado em O Livro dos Espíritos e que ele divulgava através da Revista Espírita. E o próprio Kardec, muitas vezes, assim como vários de seus colaboradores diretos, sempre deixaram muito claro que o conteúdo daquelas verdades que estavam ali sintetizadas e articuladas de uma nova maneira, dirigidas a novos ouvidos, não era de forma alguma novidade, né? Quando nós lançamos o nosso olhar sobre a história, nós vemos que a espécie humana se encontra lidando com a razão, como diz Gubbio em Libertação, de André Luiz, há cerca de 40 mil anos, né? O templo de Göbekli Tepe, que está aí na Turquia, despertando a curiosidade dos arqueólogos, tem 11 mil anos e parece ter sido uma marca do primeiro assentamento humano em que as pessoas puderam lançar as bases da civilização como nós entendemos nos dias de hoje, né? E esse mesmo Gubbio diz, neste mesmo livro, Libertação, que uma parte significativa da população espiritual do planeta, e quando falamos de população espiritual, não estamos nos referindo apenas aos desencarnados, mas aos encarnados também, porque sabemos da alternância, não é, da condição de encarnado e desencarnado. Ele diz, então, que parcela significativa da população espiritual ligada ao nosso planeta está há 10 mil anos lidando com os mesmos problemas, do ponto de vista espiritual. Ora, se nós estamos há 10 mil anos lidando com os mesmos problemas do ponto de vista espiritual, é mais do que compreensível que as novas verdades que são trazidas pela espiritualidade interessada na nossa edificação contenham sempre as mesmas mensagens, de certa forma, porque os problemas são os mesmos, né? E a questão da morte não é diferente. A figura que nós colocamos aqui, na abertura do nosso material de exploração, mostra bem essa situação conflituosa, digamos assim, no entendimento da morte, quando visto sob a perspectiva daqueles que estão encarnados e daqueles que estão desencarnados. Nós temos o ente querido que parte, cercado pelas pessoas que o amam, em situação de confusão, de desespero, muitas vezes, de insegurança, de incerteza. O apego, não é? Que nos impede, muitas vezes, de deixar partir o ser amado, de um lado, e do outro, aqueles que o recebem, que o precederam na grande viagem e que o recebem na continuidade da vida. Porque a barreira que existe entre os dois planos de existência, como nós vamos ver, ela é meramente uma barreira de vibrações. A vida é uma só. O processo da vida é um só, que é desdobrado em fases distintas, não é? Visando processos de edificação diferentes. E a aquisição deste conhecimento básico tem sido repetida, tem sido objeto da insistência dos condutores espirituais da vida planetária há milênios, não é? E nós temos sempre a mesma dificuldade. O choro desesperado daquele que não deseja ver partir alguém que ama é o mesmo, é a mesma dor, sempre. Não é isso? O que mostra a dificuldade que nós temos tido na repetição dessas lições em efetivamente assimilar um entendimento mais amplo de vida. E é a assimilação desse entendimento mais amplo de vida que é importante.
não é? E é dirigido a esse esforço de entender a vida de forma mais ampla que se dirige grande parte daquilo que é feito sob a égide doutrinária do Espiritismo. Não é? Então, para a gente começar, nós vamos rever algumas concepções básicas, doutrinárias, que eu tenho certeza que são conhecidas de todos vocês, não é? Começando pela questão do espírito e da matéria. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a seguinte questão. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os amigos espirituais respondem a Kardec. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Bom, dada essa posição, então como é que os amigos espirituais, como é que os espíritos, não é, domiciliados na vida espiritual e com um entendimento mais amplo das coisas, definiriam a matéria? E eles dizem, é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E Kardec anota, então, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Nós temos aqui, então, 3 conceitos de matéria apresentados nessa resposta. A matéria é apresentada como limitador vibratório, ela é apresentada como mediador e ela é apresentada como substrato da ação da mente. Esses conceitos, eles não são abordagens independentes, eles estão interligados, não é? Essas funções, vamos dizer assim, de limitador vibratório, quando eles dizem que é o laço que prende o espírito, eles estão falando exatamente isso, do limitador vibratório que a matéria representa. Ela é também um mediador. Por quê? Através da matéria, não é? Mais especificamente da matéria orgânica de que nós nos servimos, nos é possível atuar sobre o mundo. E a gente sabe que sem essa atuação sobre o mundo não seria possível aprender. E a coisa mais significativa que ocorre com quem está encarnado se chama aprendizagem. Não apenas aprendizagem no sentido de desenvolvimento de habilidades intelectivas ou cognitivas voltadas para a solução prática dos problemas do mundo, que é o entendimento usual, mas a aprendizagem no aspecto espiritual. O cérebro de que nós nos servimos para agir sobre o mundo é para nós um grande escritório de aprendizagem que nós utilizamos desde o dia que nós nascemos. E onde não apenas aprendemos a atuar sobre o mundo que nos cerca, mas aprendemos também através dele, dos seus mecanismos intrincados e complexos, a desenvolver as nossas habilidades espirituais e a desenvolver ferramentas para a solução dos nossos problemas espirituais. Então, o ato central da vida de todos nós é a aprendizagem, nesse sentido amplo. Não é? De transformação do ser naquilo que ele tem de mais profundo. E, nesse sentido, a matéria atua como um mediador, sem o qual o espírito não poderia, não teria como desenvolver as suas potencialidades e as suas habilidades. Não é? Então, ele é também, nesse aspecto, substrato da ação da mente. A mente não age se não houver um intermediário, um recurso material sobre o qual, através do qual ela possa agir. Tá? Essa questão do limitador vibratório vai ficar mais clara daqui a pouquinho, tá? Quando a gente falar da questão da morte em si.
E prossegue então Kardec. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Continuando, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo, o fluido universal, com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais, porque ele não tem os atributos do espírito. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Então, o fluido cósmico, ou fluido simplesmente, é colocado junto com o componente material do universo, por quê? Porque ele não é espírito. Ele não tem os atributos que o espírito tem. Tá certo? Mas ele não é propriamente falando matéria também, porque se ele fosse, o espírito que está em contato direto com ele e age através dele seria matéria também. E o espírito não é matéria. Ele não é redutível à matéria. Os processos espirituais não são redutíveis a processos materiais. Tá certo? Então, se a gente entende que tem que haver um elemento espiritual e um elemento material que são essenciais na existência das coisas, nós somos forçados a admitir também a existência de um intermediário. Esse intermediário, eles dizem aqui, é o fluido universal. E eles vão reforçar esta ideia, os espíritos que respondem a Kardec, dizendo o seguinte: o fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como matéria é matéria. Então, eles estão dizendo que matéria e fluido têm um aspecto de dualidade. Tá? Do mesmo jeito que a gente pode falar numa dualidade espírito-matéria, existe também nós podemos falar numa dualidade fluido-matéria. No sentido de que um não é redutível ao outro. Não é? E suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Tá? Então, tudo o que existe envolve espírito, matéria e fluido. As relações entre espírito e matéria são sempre estabelecidas por vias fluídicas. É isso que os amigos espirituais estão afirmando. Tá? Então, quando eles falam em fluido, aí a gente poderia objetar, como muita gente faz, que talvez o termo fluido não fosse o mais adequado, já que se estava falando, não é, de um elemento do universo que é essencial, e a palavra fluido ela já tinha uma certa história dentro do campo da ciência, não é? Kardec, por exemplo, muitas vezes, quando ele quer dar a ideia do que seja o fluido cósmico, ou os fluidos espirituais, ele faz referência ao fluido elétrico, o fluido magnético, que era o entendimento que se tinha no século XIX a respeito desses fenômenos. Mas, na realidade, o termo fluido que é colocado pelos amigos espirituais aqui é uma outra coisa. Não é? Ele tem conexão com processos eletromagnéticos, etc. O próprio Kardec afirma, na Revista Espírita, e afirma em obras póstumas também, nos textos que estão ali agregados, que, inevitavelmente, já que o fluido permite a ação do espírito sobre a matéria, há processos e propriedades da matéria que devem estar presentes também nos fluidos. Embora um não seja redutível ao outro. Né? Então, isso é uma questão importante, né, para a gente. Dado que o espírito precisa atuar sobre a matéria e esta também atua sobre ele, sendo espírito e matéria essencialmente distintos, é necessária a existência de uma substância intermediária que permita essa interação. É o fluido. Então, o fluido, em doutrina espírita, é isso.
é um mediador, é um agente intermediário através do qual o espírito não poderia atuar sobre a matéria. Todos os fenômenos do universo se reduzem a combinações desses três elementos primordiais que estão colocados aí. O agente causal primário em todos os fenômenos da natureza é sempre o espírito. A causa é sempre o espírito. As causas primárias são sempre... Claro que, se eu pegar qualquer fenômeno e fizer um estudo exaustivo dele, eu vou encontrar uma longa cadeia de causas e efeitos, não é? Até chegar nos limites daquilo que eu posso observar ou daquelas premissas que eu estou disposto a aceitar. Mas, para além disso, se eu pudesse exaurir totalmente o meu percurso explicativo, a causa primária onde tudo começa seria sempre o espírito. Ele é sempre o agente causal de tudo que acontece. É a causa primordial, né? Bom, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação de grau, né? Vamos lembrar com Jesus, quando estava lá no poço da Samaritana, que ela foi buscar água, encontrou o mestre, e então ela pergunta para ele se Deus deveria ser adorado no templo em Jerusalém ou ali, não é? Num local sagrado qualquer da natureza. E Jesus disse para ela que um dia ela entenderia que Deus é espírito e que ele deve ser adorado em espírito. E dizer que Deus deveria ser adorado em espírito significa dizer que as casas de adoração todas têm um papel secundário, né? Porque o ato de adoração que se dá na alma, no coração do homem, se dirige ao Espírito Divino, partindo do Espírito, que somos nós, filhos, criação de Deus, né? Então, claro que se eu olho o conjunto da criação, eu tenho que me referir diretamente a Deus, que é o Espírito primeiro, a inteligência primeira, a autora de todas as coisas, não é? Mas, assim como nós temos em Deus a causa primordial de tudo, o Espírito, imagem e semelhança de Deus, exerce, assim como ele, e por delegação dele, o ato de criar dentro dos limites das suas possibilidades. E é nesse sentido que ele também é causa, não é? Nos processos que ocorrem à nossa volta. Mais ainda, né, sobre a questão do fluido, isso aqui é André Luiz que coloca no livro Evolução em Dois Mundos. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nessa substância original, há um influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Cabe-nos assinalar desse modo, na essência, né, diz André Luiz ainda, toda a energia, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos, os propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, os atos de criação, não é?
Vamos lembrar daquilo que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele realizava aquelas maravilhas, não é? E eles ficavam extasiados, e ele dizia: tudo isso que eu faço, vós podeis fazer também, e muito mais. Se tiverdes o quê? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque diríeis a estas montanhas: movam-se daqui para ali, e elas vos obedeceriam, e nada vos seria impossível. O que é a fé nesse contexto? É exatamente o poder central, articulador, por meio do qual o ser espiritual pode se vincular a Deus e co-criar, criar junto com Ele, de acordo com as suas responsabilidades, com as suas possibilidades. Ok? Bom, na nossa recapitulação básica das ideias de espírito e matéria, era isso que nós queríamos colocar. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a questão da conservação da individualidade após a morte, que está lá na questão 150 de O Livro dos Espíritos. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Quer dizer, se a pessoa, no momento em que ela entregasse o corpo físico, através da morte, aos fenômenos inevitáveis das transformações que se sucedem no processo da morte, se o indivíduo, naquilo que ele tem de humano, naquilo que ele tem, que ele reconhece como sendo ele mesmo, se isso tudo não continuasse a existir, não é? O que seria da vida, não é, do indivíduo, do eu como um todo? Então, primeiro, após a morte, a alma, isto é, o ser espiritual desencarnado, conserva a sua individualidade. Sem a conservação da individualidade, a experiência humana ficaria destituída de significado e de sentido. E grande parte das crenças que surgem como resultado do metabolismo mental, substratos da vida mental, se tornariam incompreensíveis. Observem o seguinte, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, nenhum de nós pensa sobre si mesmo, ou estabelece projetos, ou fala a respeito dos seus sonhos, das suas expectativas, como se elas tivessem um fim. Como se elas fossem terminar num determinado dia. Eu aspiro a isto, eu gostaria de atingir esta realização. Mas, ao mesmo tempo, eu não trago na minha mente a ideia, não é, de que em determinado tempo, em determinado momento, vai cessar a minha possibilidade de trabalhar, de realizar, de me esforçar para atingir aquilo que eu quero. A gente não tem essa ideia de si mesmo. A ideia de que a gente tem de si mesmo é que sempre há tempo para as coisas que nós queremos fazer. É bem verdade, não é? Pode-se argumentar, não é isto? Que a incerteza sobre o momento da morte é a ignorância sobre esta condição, sobre a condição da finitude, a ausência de uma reflexão prática sobre ela, é que nos leva a ter esta noção de nós mesmos como ilimitados. Mas não é assim. Se nós fizermos uma introspecção, nós vamos ver que esta ideia, em nós, ela é profundamente natural. Nós temos, digamos assim, se nós quisermos nos comparar, não é, ao gosto moderno, com um computador, não é, orgânico, traduzido nas redes neurais do cérebro, nós podemos dizer que no software básico de funcionamento cerebral está incluída esta noção de que nós somos ilimitados no tempo. Então, a ideia da imortalidade nasce de uma crença universal, inata, que todos nós temos na continuidade de nós mesmos.
Esta crença, que a gente está chamando de produto do metabolismo mental, porque ela resulta da nossa atividade mental usual, não é? Na nossa vida comum, perderia completamente o sentido se ela, de fato, não se efetivasse num processo concreto de sobrevivência do ser. Tá? Assim também como várias outras noções que estão inscritas no capítulo das religiões, das filosofias, não é? Do pensamento comum, popular de todas as culturas, e que todas elas deixariam de ter sentido. E a própria experiência humana, como um todo, naquilo que ela tem de relevante, naquilo que ela realmente importa para cada um de nós, ela perderia completamente a significação se nós não continuássemos, se a morte representasse a destruição do ser, do espírito. Não é? Além disso, um outro aspecto, uma outra questão aqui importante, não é, que nós não está conectada com essa que nós apresentamos agora, que é uma outra, é o seguinte: o dualismo, a relação entre o dualismo espírito-matéria e o paradigma evolutivo da vida. Existe um vínculo entre essas duas coisas? Existe. A vida do espírito e, consequentemente, a vida mental também se encontra sujeita a um fluxo evolutivo. De tal modo que temos um paralelismo de processos. A evolução biológica reflete a evolução espiritual e os dois processos são aspectos duais de um processo mais amplo, que é a construção da vida eterna. Então, é exatamente a vida infinita, eterna e ilimitada o produto central de todos os processos evolutivos que envolvem a vida. Não é? E quando nós olhamos as coisas desse ponto de vista mais amplo, mais abrangente, as coisas que se dão, não é, na história da evolução biológica planetária, não é, fazem sentido espiritual. Elas passam a ter um significado espiritual e uma relevância também dentro deste contexto. Ok? Na questão 150, item A, pergunta então Kardec o seguinte: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? No momento da desencarnação, nos desfazemos do corpo material. Então, como é que a gente sabe que continua? Sabe que continua porque o ser espiritual continua a ter um fluido que lhe é próprio. Fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. É assim que os amigos espirituais mencionam pela primeira vez o perispírito e é assim que eles o definem pela primeira vez na literatura espírita. Tá? Seria esse fluido do qual o ser se acha revestido e que ele reconhece em si próprio quando ele passa pelo processo da morte ou da desencarnação. E a gente vai lembrar aqui de André Luiz novamente, quando ele fala do perispírito, ele vai dizer o seguinte: em análogo alicerce, quer dizer, no mesmo alicerce, a gente acabou de falar agora, há pouco, que toda a criação é edificada pelo Espírito co-criador, que atua juntamente com Deus sob a égide das suas leis, na criação das coisas, fazendo aquilo que ele chamou de cocriação em plano maior, não é? Ele também vai dizer o seguinte: em análogo alicerce, quer dizer, usando a mesma base, as inteligências humanas que ombreiam conosco, nós, né, em permanente, utilizam o mesmo fluido cósmico, em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia ou força espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático. O que é isso? Veículo físico é a soma do corpo físico com o corpo espiritual, em que se exprimem ou cunhando as civilizações
que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, todos os processos que levam à formação dos grupamentos humanos, do corpo físico, do corpo espiritual que nos serve, todos eles atendem aos mesmos princípios básicos, aos mesmos entes, aos mesmos agentes causais, que André Luiz define aqui como sendo a energia ou força espiritual de cada um de nós. O processo de evolução espiritual planetária, não é? A encarnação visa isso. A gente reencarna para quê? Para que a gente reencarna? Nós dissemos agora há pouco que a essência da vida é aprendizagem. Aprender o quê? Aprender a mobilizar esta força espiritual e dirigi-la em atos de criação, por meio dos quais nós damos vida ao universo que é obra de Deus. Então nós criamos junto com Deus, porque Ele nos delega essa possibilidade. E o propósito da vida é nos adestrar no domínio da força mental, por meio da qual nós fazemos isso. Não é? Desenvolvemos essa ferramenta. Então, tudo que nós vemos à nossa volta é criação nossa. O nosso corpo é criação nossa. As nossas doenças são obra nossa também. Né, Fábio? A gente também gera. Então, nós criamos tudo o que está à nossa volta. Em todos os aspectos. Né? Então, vamos pensar um pouco sobre a consequência disso, né? A amplitude dessa colocação que André Luiz nos faz aí, em Evolução em Dois Mundos. Bom, os amigos espirituais nos dizem que o corpo espiritual é aurido na atmosfera do planeta. A gente pode pensar em atmosfera de várias maneiras, mas em Espiritismo, quando falamos em atmosfera, a gente está falando do ambiente espiritual planetário. Não é? E aí ele vai fazer uma colocação muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é o que nós usamos aqui como fonte na maior parte dessas colocações, né? Nós, os desencarnados, está falando dele lá, André Luiz, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células de modo a iniciarmos em aprendizado superior. Então, observa que mesmo lá, nas esferas espirituais da vida, a aprendizagem continua. O esforço de autoaprimoramento para desenvolver a capacidade de utilizar construtivamente a nossa força mental, a nossa força espiritual, continua. Não é? Com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, os fluidos do ambiente, do meio espiritual, do plano espiritual. Todos eles de origem mental. E todos entretecidos na essência da matéria primária. Então, todos esses fluidos que integram o ambiente espiritual de manifestação do ser após a morte, têm origem mental e decorrem da ação do ser espiritual sobre o fluido cósmico universal, que é o agente de relação, vamos lembrar, né? De ligação que nos permite atuar sobre a matéria. Aí a gente vai lembrar aqui uma coisa importante, é o seguinte, a relação entre matéria e fluidos, sob a ótica do pensamento e da percepção. A gente pode graduar aquilo que existe em termos de um padrão vibratório de percepção. O que é que determina esse padrão vibratório de percepção? A estrutura dos nossos órgãos de percepção, principalmente da nossa visão. Né? Os nossos olhos são os agentes principais, centrais, pelos quais nós detectamos a realidade à nossa volta. Os outros sentidos são relevantes, têm a sua relevância, mas os limites daquilo que nós podemos saber, assim como o conteúdo das nossas concepções, está firmemente radicado naquilo que nós vemos.
principalmente, não é? Então, quando a gente fala de padrão vibratório de percepção, a gente está falando da possibilidade de ver ou não as coisas à nossa volta. E nós sabemos que nós não vemos tudo. Não é isso? Lá no nível mais básico daquilo que pode ser percebido, a gente vai ter a matéria imediatamente observável. O que é exemplo? Isto aqui, né? Tudo aquilo que eu estou vendo diretamente faz parte da matéria imediatamente observável. Depois eu tenho aqueles estados que eu posso inferir, não é? A gente colocou como exemplo aqui uma coisa que está muito em voga aí na literatura científica atual, os condensados de Bose-Einstein, que é uma forma de condensação de matéria que foi prevista matematicamente lá no início do século XX, mas que nunca tinha sido observado. É o mesmo caso da antimatéria, também foi prevista matematicamente e depois foi verificada, descoberta experimentalmente em laboratório. Existe? Existe. Foi inferido e depois foi observado sob circunstâncias especiais, mas não está disponível para ser observado através dos nossos recursos usuais. Então é disso que nós falamos, dessa gradação, quando falamos de padrão vibratório de percepção. Em seguida, nós teríamos aqueles estados de apresentação das coisas que podem ser inferidos, mas que não podem ser observados. É o caso do fluido cósmico. Como é que a gente sabe que o fluido cósmico existe? Porque o espírito não pode agir diretamente sobre a matéria, então tem que haver um intermediário. Então eu sei que ele existe, mas eu não tenho como observar. Ok? Está totalmente além de qualquer recurso de observação que eu possa mobilizar. E aí, por uma questão de lógica, eu sou forçado a admitir a existência de estados que não são nem inferidos, quer dizer, que eu não posso atingir por nenhum recurso de raciocínio que eu tenha, e que, portanto, menos ainda podem ser observados. Por isso é que os amigos espirituais dizem que aquilo que eu vejo é só uma parcela ínfima das coisas que existem. Não é? Porque a nossa capacidade de percepção está ajustada vibratoriamente às minhas necessidades de espírito encarnado. Bom, uma outra coisa que é importante também a gente saber aqui é que existe uma barreira vibratória, não é? Que separa a matéria convencional, aquilo que está acessível para o meu conhecimento, ou que está acessível à minha percepção, e os estados sutis da matéria, que envolvem, inclusive, os fluidos, não é? Mas essa barreira vibratória, vamos entender bem, ela é unicamente uma barreira de percepção. Tá? O fato de eu não conseguir perceber diretamente a existência desses estados sutis à minha volta não implicaria de forma nenhuma em que eles não existem. Eu apenas não os percebo. Mas eu estou atuando o tempo todo neles também. Eu que estou encarnado aqui, não é? Eu estou atuando sobre o plano físico à minha volta. Os meus atos de pensamento, as minhas atividades do ponto de vista espiritual são voltadas para essas necessidades imediatas que eu tenho. Mas sempre que eu estiver vivendo qualquer coisa sob o ângulo material, eu devo estar atento para o fato de que eu estou também exercendo as minhas possibilidades e os meus recursos no nível espiritual, porque eu não deixo de existir como espírito pelo fato de estar encarnado. O meu corpo espiritual, que vai me servir de instrumento de ação, quando eu estiver fora do corpo físico, está aqui comigo desde sempre. Então, os recursos energéticos que ele mobiliza, assim como os recursos mentais, que são mais profundos, estão aqui, não é? Sendo mobilizados e utilizados o tempo todo. De maneira que, a par da minha vida material, existe, de maneira silenciosa e muitas vezes pouco percebida por mim, uma vida espiritual que ocorre paralelamente a ela, e para a qual eu devo igualmente estar atento. Não é? Porque ela tem uma relevância profunda no meu presente de encarnado e principalmente no meu futuro como desencarnado. Tá certo?
Isso aqui não é importante para a gente. Muito bem. Vamos tratar aqui, então, mais propriamente da questão do plano vibratório espiritual, não é? A gente já sabe que o plano espiritual contém fluidos e que esses fluidos são de natureza mental. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar, diz André Luiz, mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente em processo vitalista semelhante à respiração. Então, a gente assimila fluido cósmico, não é? E produz, através do nosso pensamento, um fluido vivo. E lembrando que fluido é sempre intermediário para o espírito agir sobre as coisas à sua volta, nós vamos entender que isso vai gerar um encadeamento de fatores causais que vai ter implicações profundas para a nossa existência. Primeiro, no aspecto espiritual mesmo. Né? Mas ele está falando aqui especificamente, ele diz assim, que quando nós desencarnamos, o homem desencarnado ele vai lidar mais diretamente com esse fluido vivo. Nós fazemos isso também, de maneira indireta. Não é? Porque a nossa vida está centrada em torno daquelas questões que demandam a nossa atenção no nosso dia a dia de espíritos encarnados. Quando deixamos o corpo físico, esse papel subliminar, mais ou menos, vamos dizer assim, da relação com esse fluido vivo produzido pela nossa atividade mental, vai se tornar preponderante. Ele vai passar a ser uma constante nos processos que envolvem a nossa vida de desencarnados. Tá? Então, por esse recurso, diz ele, a criatura assimila a força emanante do Criador, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar a criação a partir de si mesmo. Então, nós criamos mais diretamente, não é? Agimos sobre o mundo à nossa volta, gerando resultados que refletem a nossa condição íntima. Tá certo? E aí cabe fazer uma pergunta para a gente tornar isso mais prático e significativo para nós. Os meus padrões de pensamento podem ser superiores ou inferiores. Esses padrões de pensamento superiores ou inferiores, eles podem eventualmente se traduzir em imagens que refletem os nossos desejos, as nossas aspirações. Uma vez que o fluido, não é, vai responder ao nosso ato de criação, qual será a característica que eu devo esperar do meu ambiente espiritual imediato ao desencarnar, considerando aquelas preocupações, desejos, aspirações que são dominantes em mim hoje? Se eu desencarnasse hoje, qual seria o mundo espiritual que eu encontraria? Vamos pensar um pouquinho, né, sobre isso. De certo que na nova esfera de ação, vejam bem, a gente acabou de dizer aqui, André Luiz fala que a gente vai encontrar no mundo espiritual, quando desencarnarmos, fluido. Ok? Vai encontrar também matéria. Ele diz o seguinte, de certo que na esfera de nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, o espírito desencarnado encontra a matéria conhecida no mundo, né? Em nova escala vibratória. Por quê? Porque os recursos de percepção sofreram uma modificação. Tá? Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela que se caracteriza na gleba planetária, engrandece-lhe a série estequiogenética. O solo do mundo espiritual estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quinta essência, corresponde ao peso específico do espírito, ou melhor dizendo, do perispírito, ou padrão vibratório de existência de cada um de nós. Não é? Então,
Existem fluidos no plano espiritual, onde nós vamos nos domiciliar por ocasião da desencarnação, e existe matéria também. E quando fala de matéria, nós estamos falando de matéria mesmo, só que revestida de aspectos que nós não percebemos enquanto estamos aqui, limitados vibratoriamente pelo nosso corpo físico. Tá? Bom, o elemento principal, não é, de que nós nos revestimos, quando nós falamos de fluido, existe um fluido que nos reveste no momento que desencarnamos. Esse fluido é o perispírito, não é? Para definirmos de alguma sorte o perispírito, diz André Luiz, o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Na questão de O Livro dos Espíritos diz que ele vai ter a aparência que nós tivemos na nossa última encarnação. Não é isso? No entanto, é o corpo físico que o reflete. Ora, a construção do nosso corpo físico, desde o momento que nós reencarnamos, até o momento em que nós atingimos a nossa maturidade, reflete de forma dinâmica um jogo que existe entre o corpo espiritual e o corpo físico, que retrata o processo da nossa evolução espiritual. Não sei se vocês conhecem uma obra da literatura inglesa clássica chamada O Retrato de Dorian Gray. Vocês já leram, já viram? O Retrato de Dorian Gray é um livro muito interessante. Ele conta a história de uma pessoa que pediu para pintar para si um quadro com propriedades mágicas e que vivia uma vida, a pior vida possível em termos de escolhas morais. Ocorre que esse indivíduo mantinha sempre um aspecto jovem, saudável e íntegro, enquanto que a imagem no quadro degenerava com o tempo. Então, todas as formas de corrupção orgânica, mental, a que ele se entregava, eram projetadas na imagem que ele havia pedido para pintar de si. Não é? Isso pode ser visto como uma parábola que representa a relação entre corpo espiritual e corpo físico. Não é? O corpo físico e o corpo espiritual se estruturam juntos e refletem a história de vida de cada um de nós. O desenvolvimento que ele tem reflete a história de vida de cada um de nós. Então, quando nós desencarnamos, o corpo espiritual reflete ou parece com a imagem que tínhamos quando encarnados no nosso corpo físico, porque, na verdade, aquela é a forma que ele atingiu no intercâmbio de forças, né, físicas e espirituais que estavam em ação durante o processo do nosso desenvolvimento espiritual. Não é? Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, o corpo espiritual é o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, não é? De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, em função do grau de desenvolvimento do espírito, ele pode ou não apresentar mudanças nas estruturas genésicas e nutritivas. Mas há alguns espíritos que não sofrem mudança alguma. Eles desencarnam e continuam experimentando as mesmas necessidades que tinham enquanto estavam encarnados. Tá certo? Então, aqui, resumindo o que é colocado por André Luiz, o encarnado apresenta 3 corpos: corpo físico, corpo espiritual, ou psicossoma, e corpo mental. Quando desencarnamos, nós abrimos mão de um deles, o corpo físico, que é o nosso principal limitador vibratório, não é? E apresentamos só o corpo espiritual, ou psicossoma, e o corpo mental. Não é? O corpo mental reflete o espírito, o ser espiritual. O perispírito é o fluido de que ele se serve e o corpo físico é a matéria sobre a qual nós atuamos na realização das nossas atividades de vida. Vejam, existe em tudo isso, não é? Em todas essas
colocações, uma mensagem que é essencial para todos nós. É que os processos da vida, as situações, as circunstâncias, só têm como ser efetivamente compreendidas quando nós consideramos o ser espiritual, que é o ponto de partida e o alvo de tudo aquilo que nós vivemos. Não é? Enquanto a nossa vida se esgota, se exaure unicamente nas atividades de sobrevivência, não é? E outras tantas que são criadas em torno dela, que não são tão essenciais assim. Porque quando a gente fala da necessidade de se alimentar, de se vestir, do impulso da reprodução, nós estamos falando de forças que nos acompanham desde os primórdios da vida. No caso do planeta, há mais ou menos uns 3,5 bilhões de anos, né? E essas forças representam, de fato, impulsos de cuja órbita nos é impossível, até certo ponto, escapar. Mas tudo isso serve a um propósito. Tudo isso atende a uma finalidade. Essa finalidade e esse propósito são transcendentes, quer dizer, a gente nunca vai encontrá-los no exame das próprias circunstâncias que nos atingem no dia a dia da vida, não é? E o próprio sofrimento, as situações difíceis, as dificuldades, não é? O enfrentamento da existência, o próprio enfrentamento da morte, mostram isso com muita clareza, não é? Então é preciso que a gente, de fato, atue, trabalhe no sentido de educar o nosso ser imortal e nos educar como seres imortais. Nós temos que ter esse entendimento de nós mesmos como seres imortais. Porque só adotando essa perspectiva, esse ponto de vista, é que nós vamos ser capazes de encaixar cada peça no quebra-cabeça da existência no seu devido lugar, para que a gente consiga atravessar as situações e superar essas dificuldades e situações como elas devem de fato ser superadas e como elas devem de fato ser assimiladas, não é? E vencidas. Os problemas, as dores, né? As dificuldades, todas elas têm a sua mensagem própria, não é isso? Mas à luz das colocações espíritas, nós sabemos que todos os processos, situações, dores, são ferramentas do espírito no trabalho da sua educação espiritual para a eternidade. Não para daqui a 1 ano, 10 anos, para a eternidade, não é? E à luz desta verdade, só à luz dessa verdade, que nós vamos conseguir entender, aceitar, viver e superar a questão da morte. Não apenas a morte dos nossos entes queridos, a nossa própria, que vai vir também. Era isso, né? Então, agradecemos a atenção de todos vocês e fica o convite, né, para a gente estudar doutrina espírita e principalmente levar o conhecimento espírita, o conceito espírita à nossa vida, dando um significado novo àquilo que nós experimentamos. Muito obrigado. Então, nós agradecemos ao professor Arandir por essas reflexões tão profundas e acredito que nós saiamos desse estudo, né, com essa perspectiva necessária cada vez mais para todos nós de procurarmos compreender essa essência espiritual que nos move e por que nós estamos aqui, qual o sentido de tudo isso. Então, a doutrina espírita, com toda a sua literatura vastíssima, é uma oportunidade que nós temos nessa encarnação de aprofundarmos nesses conhecimentos e, acima de tudo, agradecer ao Pai pela experiência de estarmos aqui
uma oportunidade que é tão sagrada para todos nós. Então, nós agradecemos ao professor Arandir por essas belíssimas reflexões e vamos agora, nesse instante, para encerrar o nosso encontro desse momento, pedirmos a Deus, nosso Pai, que abençoe todos nós em humanidade, que estamos ainda tão distantes dessas verdades, porque não a procuramos dentro do nosso coração. Que possamos, a partir de agora, em cada momento, procurar um sentido e o porquê estamos aqui, o para que passamos por certas dificuldades, para que dessa forma, como foi esclarecido, o aprendizado nos amplie a capacidade de estarmos tranquilos e serenos em todos os momentos da nossa vida, até nos momentos que nós somos convidados ao retorno à pátria espiritual. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Que todos nós tenhamos paz e serenidade para prosseguirmos na jornada. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Obrigada. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário
para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.